Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo ouvir essa musiquinha de fundo? Ó. Essa música, ela chama The Sign, é do grupo Ace of Base e ficou muito famosa, muito difundida nos anos 90. Eu era apaixonada por essa música, eu não podia ouvir, tá? Tivesse onde tivesse, eu saía do meu lugar, ia dançar, ia cantar, era apaixonada. E até hoje, quando eu ouço de repente assim no carro ou em alguma listinha do Spotify, eu fico assim muito feliz, me dá uma saudade muito boa. Só que hoje eu queria falar com vocês não sobre essa saudade boa, que dá uma lembrança gostosa, que é saudável, né? Eu queria falar sobre aquela saudade doída, sobre a nostalgia, sobre a melancolia, sobre o nosso vício de focar no passado e romantizar esse passado. Como se esse passado fosse perfeito, como se esse passado fosse a coisa mais importante do mundo e como se a realidade do que a gente vive hoje jamais pudesse alcançar a perfeição que esse passado teve. Então, o Cortella, o filósofo Cortella, ele tem uma reflexão que eu adoro, que fala mais ou menos assim: quando você dirige um carro, você já reparou, e eu também já reparei, que o carro tem o para-brisa e o retrovisor. E o retrovisor, ele é sempre menorzinho que o para-brisa. Por quê? Porque o passado, ele é referência, ele não é direção. Só que tem gente que faz o contrário, dirige na vida com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa desse tamanho. Dá muito mais importância, dá muito mais valor para o que viveu do que para onde está indo. O passado, ele tem que ser referência, ele te mostra como é que você chegou até aqui, as experiências que você viveu, as experiências que você acumulou, tudo que você aprendeu. Mas não é para lá que eu vou é para frente. Quando eu falo da romantização do passado, o que eu quero falar é sobre os filtros que a gente coloca na realidade do que a gente viveu, como se aquilo que a gente tivesse vivido fosse assim completamente perfeito. A gente idealiza e a idealização ela é muito perigosa em qualquer situação. Então, por exemplo, você teve uma relação que foi um inferno, que foi cheia de pontas, cheia de arestas, cheia de imperfeições e de repente você se esquece de tudo isso. Você só lembra das partes boas e acaba não dando mais certo com ninguém no presente, nem no futuro, porque você idealizou, você está romantizando aquilo que você viveu e não consegue mais se desprender daquilo. Quando você idealiza qualquer coisa, você estraga essa coisa. Porque idealizar é o mesmo que fantasiar, é o mesmo que ficar iludido, é o mesmo que perder o contato com a realidade. Porque a realidade, de qualquer história que a gente for contar, a realidade é imperfeita. Porque se você vai lá, romantiza o passado, nossa, lá eu fui feliz, só lá eu fui feliz, nunca mais eu vou ser feliz como eu fui lá. Você não vai mesmo, porque você está perdendo o contato com a realidade. Eu tinha muito um costume de idealizar meu passado do meu tempo de faculdade. Então, assim, eu fiz uma faculdade de odontologia numa cidadezinha pequena e depois eu vim aqui para Campinas. E quando eu cheguei aqui, eu achava que nunca mais eu ia ser feliz como eu fui feliz lá. Porque eram realidades diferentes, é lógico, eu era mais nova, eu estava numa cidade pequena e agora eu tinha que vir trabalhar numa cidade grande. Só que só quando eu rompi com aquela idealização, quando eu percebi que nem tudo lá também foi perfeito, quando eu comecei a encontrar alento na realidade, na possibilidade, aí eu comecei a aceitar o que eu estava vivendo, eu comecei a me desvencilhar do passado, eu comecei a parar de romantizar e de idealizar esse meu passado. E aí eu consegui encontrar mais alegria e mais felicidade no presente. A gente se desapega de roupa, de objeto, de livro, de caderno, a gente se desapega de um monte de coisa. E às vezes a gente tem que se desapegar de alguma história. Então a gente não pode tratar certas histórias do nosso passado como se fossem souvenirs, como se fossem bibelôs que a gente coloca numa estante e fica olhando toda hora para ele como se fosse a nossa direção e não a nossa referência. Então assim, de vez em quando você vai ouvir uma música boa, você vai ter uma saudade gostosa, tem encontro de turma da minha turma, eu vou, mas assim, uma coisa saudável, não olhar para o passado como uma coisa dolorida e sem
condições de encontrar alegria no presente. Então, e aí a minha dica de filme para representar isso, né? É um filme que tem no Netflix, que é um filme muito bonito, vale a pena assistir, que se chama Blue Jay. É um filme em preto e branco, ele é atual, ele é de 2016, mas ele é em preto e branco, porque ele retrata o período de um dia. Menos de 24 horas é retratada no filme inteiro. E começa no momento em que dois ex-namorados se reencontram por um acaso num supermercado. E eles não se veem faz 24 anos. Então eles devem ter já uns 40, 44 anos, devem ter rompido lá pelos 20 anos, e faz 24 anos que eles não se veem. E nesse filme, né, que retrata menos de 24 horas, vai ser assim, o reencontro dos dois, as lembranças, tudo. E a gente vai percebendo como que cada um tratou a questão do término deles. Como que cada um carrega essa saudade, essa lembrança ou essa nostalgia e melancolia. Então os personagens são o Jim e a Amanda. E a Amanda, não é spoiler nem nada, a Amanda, ela se casou, ela tem 2 enteados, ela não teve filhos, ela tem 2 enteados. E o Jim, não. O Jim continuou na mesma cidade em que eles se conheceram. O Jim perdeu o emprego, o Jim não se casou. Então a gente vai vendo que a vida dela seguiu. Ela mudou de cidade, ela tem um emprego bacana, tem um marido bacana. Então a vida dela seguiu. E a vida do Jim parece que estacionou. E ele se sente até um pouco fracassado. E aí a gente vai vendo como que cada um levou essa questão da nostalgia. O Jim, ele tem um sentimento muito melancólico, muito nostálgico. Durante essa conversa, em vários momentos ele chora, em vários momentos, ao recordar o namoro deles, ele fica mais dolorido, ele carrega uma dor dentro dele. A Amanda, embora ela tenha amado muito o Jim e tudo, ela soube entender que a história do final do amor fazia parte da vida. Então, assim, ela tem as lembranças, tanto quanto ele, ela não esqueceu daquilo que eles viveram, mas ela soube superar, ela soube encontrar alegria no presente. E esse filme, ele ajuda muito a gente a entender isso. Como que a gente consegue construir uma nova vida, como que a gente consegue recomeçar, como que a gente consegue ressignificar as coisas depois de ter vivido algo muito intenso. Então, a gente, quanto mais a gente vive, né, mais passado a gente vai ter e mais dificuldade, talvez, vai haver de desvencilhar desse passado. Mas se a gente conseguir enxergar esse filme, que é muito, muito bonito, com esse olhar crítico, né, de ver assim, como é que a gente reage? A gente reage como o Jim ou a gente reage como a Amanda? Né? Eu desejo que todos reajam como a Amanda. A Amanda, ela traz dentro dela algumas dores também, mas ela soube superar. Já o livro que eu queria indicar para vocês é esse daqui, ó, O Sentido de um Fim, de Julian Barnes. Eu já falei desse livro lá no meu Instagram. Se vocês ainda não seguem meu Instagram, sigam lá, vou deixar aqui novamente, tá? E eu adorei esse livro aqui, sem brincadeira, eu já devo ter lido umas 3 vezes. O livro, ele é narrado em primeira pessoa pelo Tony Webster. Tony Webster, ele é um homem de 60 e poucos anos e ele mesmo se considera um homem mediano. Quer dizer, ele nunca viveu intensamente, ele nunca se atirou de cabeça nas coisas. Então ele fala assim, eu fui mediano como adolescente, como estudante, como amigo. Eu fui mediano como namorado, mediano como marido, como pai. Eu fui mediano. E aí, ele tá lá vivendo a vidinha dele pacata já aos 60 anos, já acha que toda a vida dele foi resolvida, ele se separou da esposa dele, mas teve um casamento bom, teve uma filha e tem um bom relacionamento com a ex-esposa, então ele tá lá vivendo a vidinha dele bem tranquilo. E de repente, ele recebe uma herança. E a herança é a herança mais inesperada do mundo, porque é a ex-sogra, que nem chegou a ser sogra, né? É a mãe da ex-namorada que deixou de herança para ele 500 libras e um diário. E o diário é o diário do Adrian Finn.
um amigo que o Tony Webster teve quando ele tinha 20 e poucos anos. E o Adrian Finn se matou quando tinha 22 anos. E não se sabe por que cargas d'água, a mãe da Verônica, que é a ex-namorada dele, estava com o diário do Adrian Finn. E não se sabe também por que ela deixa para o Tony Webster. E quem vai entrando em contato com ele, quem tem que entregar esse diário para ele, é a própria Verônica, essa ex-namorada de 40 anos atrás. Só que assim, ele nunca mais tinha pensado na Verônica, ele nunca mais tinha pensado em nenhuma dessas histórias, ele tinha a versão dele dos acontecimentos e aos poucos ele vai entrando em contato com uma história totalmente diferente daquela que ele contava para si mesmo, sob o ponto de vista da Verônica, sob o ponto de vista do Adrian, que deixou esse diário, e ele vai vendo que a memória dele acabou filtrando algumas coisas e deixando de fora outras coisas. Até aqui no final, aqui na contracapa, tá falando assim: história é aquela certeza fabricada no instante em que as imperfeições da memória se encontram com as falhas da documentação. Então, assim, as imperfeições da memória dele acabaram filtrando um enredo. E a partir do momento que ele entra em contato com a Verônica, que ele ouve as histórias da Verônica, e a Verônica tem muita raiva dele, e a partir do momento em que ele entra em contato com o diário do Adrian Finn, que é uma documentação, queira ou não, ele vai vendo que a história que ele contou para si mesmo não era a história toda, não era a história real. Então, o que esse livro quer mostrar pra gente? Que a memória não é confiável, que o passado não é confiável. Então, não fica acreditando que aquele passado foi a coisa mais maravilhosa do mundo, não. Que a sua memória, ela filtrou, a sua memória idealizou, a sua memória fantasiou. Então, a gente não deve confiar naquilo que a gente lembra do passado. A gente não deve confiar, porque se a gente fosse viver novamente, a gente ia ver, nossa senhora, era isso? Era nisso que eu estava me prendendo? Não é confiável. Então, vamos usar o passado, como diz o Cortella, como referência, não como direção. Vamos viver novas alegrias, vamos viver novas possibilidades, vamos encontrar felicidade e alento no presente. Vamos deixar o passado lá no lugar dele, lá para trás, como um retrovisor. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Se inscrevam, compartilhem, deem um joinha, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijo!